Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o processo objetivo do controle de constitucionalidade. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá nos vídeos anteriores, você vai encontrar um vídeo em que eu falo sobre o controle de constitucionalidade, num breve conceito, trazendo lá os dois instrumentos, que é o controle concentrado e o controle difuso de constitucionalidade. Dando sequência a esse vídeo, a gente fala agora sobre o processo objetivo do controle de constitucionalidade, que ao fim e ao cabo está ligado ao controle concentrado de constitucionalidade, certo? Bom, isso posto, a gente precisa entender que a finalidade do processo objetivo é garantir que a Constituição Federal seja, ao fim e ao cabo, um sistema normativo, onde, com a proteção que se aufere a ela, garanta-se o interesse da coletividade na emanação, isto é, na promulgação de leis infraconstitucionais, de forma que elas sejam simétricas, perfeitas, equilibradas em relação à Constituição Federal. Tem-se um processo unilateral, nesse caso, né, de maneira a lidar com um conflito constitucional de uma lei que possivelmente viola a Constituição. Então, em outras palavras, e falando de uma forma mais simples, o que é o processo objetivo? Ele vai garantir que a Constituição seja, de fato, um instrumento normativo principal e que todas as leis que venham depois da Constituição respeitem os valores que a Constituição prevê e busca, tá certo? Quais são os instrumentos, então, que se utiliza dentro de um processo objetivo de constitucionalidade? Você tem controle de constitucionalidade, você tem as ADINs, a lei das ADINs, a lei das ADPFs, você tem as súmulas do Supremo, a própria Constituição e o que merece destaque, o artigo 927 do Código de Processo Civil, que deve ser utilizado sempre resguardando os princípios elementares do controle concentrado, né, do processo objetivo do controle de constitucionalidade. Então, posso usar o artigo 927 do Código de Processo Civil? Sim, é possível, desde que resguardadas as regras do processo objetivo. Então, ele é visto, né, o artigo 927, ele é visto como uma certa cautela dentro do controle de constitucionalidade. Existe duplo grau de jurisdição, quando a gente fala no controle objetivo de constitucionalidade, processo objetivo? Em regra, não existe, porque o tema está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do nosso ordenamento jurídico. Todavia, se você estiver falando de uma discussão de lei municipal frente a uma Constituição estadual e, portanto, o processo corre no TJ, aí sim poderá ocorrer o duplo grau de jurisdição com a utilização dos recursos extraordinários que eventualmente sejam cabíveis no tema em tela. Então a resposta é, em regra, não tem duplo grau de jurisdição quando a coisa é pacificada pelo Supremo. Todavia, se nos TJs em sede de um conflito de lei municipal com a Constituição Estadual, aí sim cabe o duplo grau de jurisdição. Quem são os indivíduos, então, que permeiam um processo objetivo do controle de constitucionalidade? Primeiro você precisa guardar na sua cabeça que nós não estamos diante de um processo triangular convencional, em que o autor se liga ao juiz, que cita o réu e forma o processo. Nós estamos diante de um processo circunferencial, ou seja, você tem aí não partes, mas sujeitos que exercem papéis, que são os legitimados a discutirem, em sede de controle concentrado, se a lei é constitucional ou não. São os legitimados a entrar no judiciário com um controle concentrado de constitucionalidade para debater se aquele texto ele é constitucional ou não. Logo, nesse sentido, você precisa vislumbrar que são as pessoas que recebem um munus público pelo cargo público que exercem. Em outras palavras, em decorrência delas serem determinados tipos de funcionários públicos, elas também têm a obrigação, né, o encargo de verificar se a lei infraconstitucional ela está sendo constitucional ou não, de acordo com o controle concentrado dentro de um processo objetivo. Logo, cumpre salientar que não existe, então, ali um polo passivo, né, no sentido convencional de um processo. Então, não tem um contraditório a ser debatido naquele texto processual constitucional, naquele mecanismo que você está utilizando. Então, nesse sentido, em não tendo um polo passivo, não tendo um contraditório, você tem a figura das pessoas responsáveis por discutirem se aquela questão ela é ou não constitucional, e aí essas pessoas elas têm o dever, né, de verificar a correta interpretação da Constituição Federal.
Então, o procedimento ele se trata de uma verificação pautada na dialética por estes membros do sistema público que recebem esse encargo, e a partir dessa dialética, dessa discussão, se busca elucidar se o caso, né, se a lei que está sendo apreciada ela é ou não constitucional, ok? Lembrando que as decisões de controle concentrado de constitucionalidade, elas são sempre erga omnes, ou seja, são sempre oponíveis a toda a sociedade. Então não tem o polo passivo, cabe eventualmente um amicus curiae, se for o caso, ok? E não obstante, você tem um rol de legitimados num processo, né, circular no sentido imaginário, para você entender que eles estão ali discutindo se aquilo é constitucional ou não, por força do dever que tem decorrente do cargo público que estão exercendo, ok? Então guarda isso com você, para que entenda que um processo objetivo no controle de constitucionalidade está associado ao controle concentrado de constitucionalidade, não tem polo passivo, mas um rol de pessoas legitimadas a discutir aquele tema e que tem a obrigação de trazer a correta interpretação da Constituição e, com isso, garantindo que a nossa Carta Magna continue a frutificar o que ela prevê dentro do seu próprio texto, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pela sua audiência, muito obrigado e até o próximo.